No Brasil é praticamente impossível falar da Páscoa e não lembrar do bacalhau. Esse peixe de águas geladas não é originário da fauna brasileira, mas é um dos ingredientes principais mais procurados nessa época do ano. E nós preparamos esse vídeo para vocês, que tem muitas curiosidades sobre bacalhau, como comprar, o que observar, né? Então, conhecendo tudo isso, você vai poder aproveitar melhor esse produto e se programar muito bem para essa época festiva da Páscoa. E para continuar acompanhando nosso trabalho, se inscreva em nosso canal no YouTube e curta nossas páginas nas redes sociais. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio e essa é a Cozinha Empreendedora. Então, o bacalhau foi introduzido na nossa cultura pelos portugueses, mas antes deles, os vikings já tinham o hábito de consumir o bacalhau. Esse peixe, né, ele passa por um processo de salga que garante a conservação dele e por isso era muito utilizado, né, muito consumido por viajantes e camponeses que moravam longe do mar e não tinham como conseguir peixes frescos. Então, essa denominação bacalhau a gente usa para 3 tipos de peixes da família Gadus, que tem o Gadus morrua, o Gadus macrocéfalos e o ogaki. Tá? Então são peixes grandes e de águas muito profundas e frias. Temos também alguns outros tipos de peixes que passam por um processo semelhante de salga e eles são chamados tipo bacalhau, que é o ling, o zarbo e também o saite. Às vezes, ao chegar ao supermercado, você pode ficar com dúvidas. Qual bacalhau que eu vou comprar? Aí você vai lá na geladeira, tem um que está todo úmido e todo cheio de sal. E tem um outro que está mais sequinho, né? E aí você, qual que é melhor? Então, eles passaram por processo de salga e de secagem diferentes. Então, você vai analisar qual que é melhor para você no sentido do valor, porque os dois são bacalhau. Então você vai lembrar assim, aquele que está na geladeira, que está bem úmido, que pode conter até 50% de umidade, ele vai ter um preço. Aquele outro que está mais seco, que tem um teor de umidade bem menor, pode ser que ele esteja mais caro. Aí você vai analisar, vou retirar o sal, vou retirar a água, quanto eu vou ter de bacalhau? E aquele outro que já está sem a água, quanto que está aquele bacalhau? Você vai ver qual que é mais viável para você, porque os dois são bacalhau. Lembrar que às vezes ele é mais caro, mas tem mais peixe ali, né? E o outro às vezes está mais barato e eu vou ter uma perda maior de água e sal. E no momento da compra é importante a gente observar o estado daquele peixe. Então assim, se ele apresenta manchas amareladas ou manchas avermelhadas ou manchas de bolor, se ele tem alguma parte meio lisa, né, Wanda? Tudo que vai indicar um mau sinal de conservação. Com certeza vai alterar o próprio bacalhau mesmo, né? A questão de segurança alimentar mesmo. E outra coisa também interessante de você observar é o aroma. Se ele tá com um cheiro característico de bacalhau ou se ele tá com algum cheiro diferente, um cheiro de ranço, alguma coisa assim. Então, se você tiver dúvidas se aquela peça tá boa, se ela tá bem conservada, se ela vai, você vai conseguir fazer a sua produção, né, o seu preparo com segurança, sem se expor a riscos, né, de contaminação, você compre. Se você tiver dúvidas, procure outro supermercado, tá? Não se exponha a riscos desnecessários. E agora a gente vai descobrir então qual bacalhau é o melhor para fazer bolinhos de bacalhau, por exemplo. Vamos lá. O melhor bacalhau para fazer o bolinho de bacalhau é o Gadus macrocéfalos, que ele é conhecido também como portinho. Por quê? Ao ser cozido, a gente consegue desfiar ele muito bem. As fibras dele são fáceis de desfiar.
tem um sabor bem característico, muito bom. Tem o Gatos Morrua também, que é o conhecido como bacalhau do Porto. Ele é caro, né? Bonito, gostoso, mas ele tem, geralmente a gente encontra ele em postas. Ele tem postas largas e ele é melhor para assados, né? Para cozidos. Então, dê preferência para o gados, o macrocéfalos, porque nem sempre o mais caro é o melhor para fazer o bolinho de bacalhau. Para aquele preparo, né? O do Porto ele é um pouco mais caro, o outro é um pouco mais em conta, mas um é ótimo para um preparo e o outro é ótimo para outro. Ai, muito bom saber disso, né? Pra gente conseguir fazer melhores escolhas. E né? ele desfia muito bem. E quais cuidados será que a gente precisa ter na hora de preparar esse peixe? O maior desafio nesse momento do preparo, com certeza, é o processo de dessalga, né? Mas antes da gente falar disso, vamos entender como que ele foi salgado, como que ele ficou daquele jeito? Então, ele, por ser um peixe, né, esse peixe, por ser peixes de águas muito profundas, muito geladas, elas são longe da terra firme. Então lá, às vezes, o processo de salga começa na própria barca, né? Sim. Mas geralmente eles colocam no gelo esse peixe lá, chegando em terra firme, ele passa por esse processo de salga. Então, tem duas maneiras desse processo. Ou é o sal puro sobre o peixe, né? Tira a cabeça, limpa, tira as vísceras, tudo. Aí põe o sal diretamente no peixe. Ou coloca em uma salmoura, né? Tanques com água e sal. Então, é muito interessante o processo de salga com o sal puro. O sal fino que a gente conhece, né? Sal de cozinha, ele vai começar a desidratar rapidamente esse peixe, evitar também que bactérias, fungos possam estragar o produto. Então, colocando o sal fino, ele já começa a desidratar. Qual o problema? Ele desidrata tão rápido que ele não chega a se aprofundar dentro do peixe. Então, pode estragar o peixe. Então, é ideal o sal grosso. O sal grosso, por ter as pedrinhas maiores, né? Ele faz essa conservação mais lentamente, que é ruim também. E ele penetra, né? Mas mais lentamente. Então a indústria mistura os dois tipos de sal, é colocado sobre o peixe, né? E esperar um tempo de cura. Na salmoura é a mesma coisa, o peixe fica nessa salmoura esperando um tempo de cura. Esse tempo pode demorar de acordo com a temperatura ambiente, de acordo com o tamanho do peixe, a largura da carne dele, né? Então tem um tempo. Às vezes pode ser rápido, de 8, às vezes até 20 dias, de 8 horas a 20 dias, né? São muitas variáveis, né? São muitas. Uma vez passado esse tempo, ele passa por um processo de escoar a água e de secagem. Então, ele vai tirar a água e o sal, né, que ficou lá na salmoura, ou escorrer no processo de salga seca, ele também, algum líquido que ficou nele vai escorrer. O peixe está salgado. Alguns passam por uma seca completa, uma secagem, né, completa, que pode ser artificial e pode ser natural. Às vezes o pessoal põe no sol, né, mas aí tem que estar um tempo seco. E às vezes são estufas, né, preparadas. Isso. Depois disso ele é embalado e passa para o consumidor final. E aí quando chega no mercado, totalmente salgado, a gente precisa retirar esse excesso, né, do sal, que é o que a gente faz lá na nossa casa, na nossa cozinha, que é a dessalga. Isso. Né? E como que essa dessalga precisa ser feita? Então, lembrando que esse sal todo foi para a conservação do produto. Se eu colocar água, eu vou começar o dessalgue agora, coloco a água aqui em temperatura ambiente, eu estou tirando a proteção do peixe, estou tirando.
E aí ele pode sim ser contaminado aqui, ele pode começar a estragar aqui. Então o que eu faço? Essa dessalga tem que ocorrer na geladeira. Então nós vamos trocar, dependendo da largura, né, das postas, dependendo do tamanho do peixe, nós vamos trocar essa água de 3 em 3 horas, água sempre gelada, conserva sempre na geladeira e dura 2 dias. Em média, se o peixe for muito fininho, às vezes 1 dia e meio você já consegue perceber que o sal saiu. Lembrando também que esse peixe está cru, né? Então nós vamos ter que aferventar ou cozinhar para aí nós procedermos para nossa receita. Com o preparo, né, que a gente vai fazer. E depois de tudo isso que a gente conversou, você já tem informação suficiente para fazer uma boa escolha na hora de comprar o seu peixe e manipulá-lo da maneira adequada na época da Páscoa ou em qualquer outra época ao longo do ano, tá? E sabendo de tudo isso, a gente fica pronto para colocar a mão na massa. Por isso que no próximo vídeo a gente vai te ensinar a preparar um delicioso bolinho de bacalhau. Não perca!